E se algumas das invenções mais proibidas da história moderna nunca tivessem sido destinadas a facilitar a vida, mas sim a revelar coisas que os olhos humanos nunca deveriam ver? Não máquinas de conforto, mas máquinas de exposição. Dispositivos que pareciam detectar a aura dos moribundos, o resíduo da emoção, até mesmo sinais de realidades logo além da nossa. E se apenas uma delas realmente funcionasse, então quanto do nosso mundo esteve escondido bem diante de nossos olhos? Para entender quão profundo esse padrão vai, temos que começar com uma das invenções mais estranhas e perturbadoras já fotografadas. Uma máquina que pode ter capturado a própria energia da vida. Top 1. A câmera Kurian. Em 1939, dentro de um modesto laboratório soviético em Krasnodar, na Rússia, um técnico de manutenção chamado Semyon Kurian e sua esposa Valentina fizeram uma descoberta que assombraria os limites da ciência por décadas. Enquanto reparava equipamentos elétricos de alta frequência usados em hospitais, Kurian notou algo profundamente incomum. Quando o corpo de um paciente entrava em contato com um circuito de alta voltagem, sem dor ou dano visível, ele emitia um breve flash de luz. A maioria das pessoas teria ignorado isso. Os Kurian fizeram o oposto. Eles reconstruíram as condições usando placas fotográficas e campos elétricos, e o que apareceu no filme foi diferente de tudo o que esperavam. Folhas, insetos e até pontas de dedos humanos emergiram cercados por halos brilhantes de luz colorida, vívidos, etéreos e perturbadoramente consistentes. Kurian acreditava que tinham encontrado uma maneira de capturar algo que o olho nu nunca poderia ver: o campo de energia viva da própria matéria. E quanto mais fundo eles iam, mais estranhos os resultados se tornavam. Sob estresse emocional, o brilho de um sujeito mudava de forma e intensidade. Quando uma pessoa estava doente, a aura aparecia mais fraca, mais fina, como se algo vital estivesse desaparecendo em tempo real. Mas a imagem mais famosa foi aquela que não deveria ter existido de forma alguma. Uma folha foi rasgada ao meio, com apenas uma parte colocada na placa, mas a fotografia mostrava o contorno tênue da folha inteira, incluindo a metade que faltava. Os Kurian repetiram o teste e, segundo relatos, obtiveram resultados semelhantes. Eles chamaram isso de efeito da folha fantasma. Seria apenas umidade e ionização, como alegavam os cientistas ortodoxos, ou teriam eles fotografado uma camada oculta da realidade que permanecia mesmo após a matéria ter partido? Essa pergunta tornou a câmera impossível de ignorar. Institutos médicos soviéticos começaram a explorá-la como uma ferramenta de diagnóstico, até mesmo considerando-a para a detecção precoce do câncer. Mas à medida que o interesse crescia, crescia também a suspeita. O dispositivo tornou-se ligado à parapsicologia, misticismo e energia espiritual, assuntos profundamente indesejados no clima materialista da época. O financiamento secou. O acesso tornou-se restrito. As imagens mais convincentes, incluindo a folha fantasma e a aura em colapso de pacientes moribundos, foram seladas. Pesquisadores fora da URSS tiveram o acesso negado ao equipamento original. Muitas placas fotográficas desapareceram e apenas scans degradados restaram. Valentina morreu em 1972. Semyon a seguiu em 1980. Ambos caíram na obscuridade, seu trabalho descartado em público, mas sussurrado em privado. E isso nos deixa com uma possibilidade arrepiante. Se a câmera Kurian realmente capturou um campo de informações que envolve a vida, então o que exatamente deixa o corpo quando a vida termina e alguma parte disso permanece para trás? Top 2. A lente de consciência de Tesla. Na primavera de 1895, dentro de um laboratório bagunçado em Nova York, apinhado de bobinas, fios de cobre e arcos violentos de eletricidade, Nikola Tesla realizou um experimento que nunca fez parte do registro público. Naquela época, ele já era famoso pela corrente alternada e pela transmissão sem fio, mas esta máquina pertencia a uma categoria muito mais estranha. Tesla havia projetado um aparelho de lentes integrado a um campo de ressonância de alta frequência. Publicamente, ele se referia a isso como um filtro vibracional. Em suas notas privadas, porém,
Deu a ele um nome muito mais perturbador: a lente de consciência. Sua teoria era extraordinária. Ele suspeitava que o pensamento humano não era apenas atividade elétrica dentro do cérebro, mas uma oscilação mais sutil, algo que poderia ser isolado do ruído da matéria comum. E se isso fosse verdade, então a consciência poderia ser detectável mesmo sem um corpo. O dispositivo em si era diferente de qualquer lente convencional. Foi construído com cristal de bismuto, quartzo polarizado e discos de metal em camadas dispostos em espiral. Tudo montado em uma estrutura de cobre e colocado entre duas bobinas Tesla massivas. Durante um dos testes finais, antes do aparelho ser desmontado, Tesla ajustou a ressonância para 7,83 Hz, uma frequência frequentemente associada ao fundo eletromagnético natural da Terra. Então algo aconteceu que parece ter abalado até mesmo a ele. De acordo com os fragmentos de suas notas, o ar dentro do campo começou a cintilar. Perto do centro da lente, ele viu uma forma trêmula, um borrão pulsante que pairou por um momento e depois desapareceu. Ele estava sozinho na sala. Nenhum assistente estava por perto. Ninguém deveria estar lá. No entanto, Tesla escreveu que se sentiu observado. No dia seguinte, ele teria sofrido um colapso devido ao que seus assistentes descreveram como exaustão nervosa. Ele nunca anunciou o experimento publicamente, mas em cartas posteriores sugeriu que a consciência pode não ser criada pelo cérebro de forma alguma. Talvez o cérebro fosse apenas um receptor ou um amplificador, captando algo que já existia além do corpo. Essa possibilidade muda tudo. Após o incidente, Tesla selou a lente em uma caixa de aço e interrompeu o trabalho completamente. Então, após sua morte em 1943, o FBI confiscou seus papéis. Autoridades alegaram posteriormente que nada de valor havia sido encontrado, mas testemunhas descreveram uma caixa de madeira não identificada separada sendo removida e nunca mais catalogada. Então, o que Tesla realmente viu através daquela lente? Uma alucinação provocada pela exaustão ou a pós-imagem de uma presença sem forma física? Porque se ele realmente vislumbrou a consciência sem matéria, então a mente não está confinada à carne. E as fronteiras entre a vida, o pensamento e o que quer que esteja além são muito menos sólidas do que nos foi dito. Top 3. A balança do peso da alma. Em 10 de abril de 1901, dentro de um quarto de hospital mal iluminado em Massachusetts, o médico Duncan McDougall preparou um experimento que confundiria a linha entre a ciência e algo muito mais perturbador. Sua pergunta era simples, mas quase impensável para a época. Se a alma humana existe, ela tem peso? Para descobrir, ele construiu uma balança industrial altamente sensível, calibrada até as menores mudanças mensuráveis, e colocou um paciente moribundo com tuberculose sobre ela. O quarto foi selado, controlado quanto à temperatura, fluxo de ar e qualquer interferência externa. Cada variável foi contabilizada. Então eles esperaram. Enquanto o paciente dava seu último suspiro, algo aconteceu que McDougall afirmou não conseguir explicar. O ponteiro da balança oscilou e depois caiu. A perda total foi registrada em 21 gramas. Não minutos depois, não gradualmente, mas em uma mudança súbita no exato momento da morte. McDougall repetiu o experimento mais 5 vezes nos meses seguintes. Em 4 dos 6 casos, observou um padrão semelhante. Uma diminuição rápida e inexplicável de peso, ocorrendo segundos após a morte. Ele insistiu que isso não era evaporação, nem deslocamento de ar, nem a liberação de fluidos corporais. O aparelho havia sido projetado especificamente para eliminar essas possibilidades. O que ele alegou ter observado foi algo deixando o corpo. A reação foi imediata e dividida. Os jornais sensacionalizaram os resultados, chamando-os de prova da alma, enquanto a comunidade científica respondeu com ceticismo, questionando o tamanho da amostra, seus controles e a repetibilidade dos resultados. Mas McDougall não recuou. Ele argumentou que, independentemente da interpretação, havia registrado uma anomalia mensurável, algo físico que exigia explicação. Então ele realizou o que se tornou seu teste mais controverso. Repetiu o experimento em 15 cães, todos sob sedação. Em cada um dos casos,
Não houve perda de peso mensurável. Para McDougall, isso sugeria algo único sobre a consciência humana. Algo que partia na morte de uma forma que a vida animal não fazia. Em um ano, seu financiamento foi retirado. Seu equipamento desapareceu durante a mudança de um hospital. Nenhuma grande revista médica concordou em publicar suas descobertas completas. E, no entanto, a ideia recusou-se a morrer. Décadas depois, na década de 1980, um grupo de pesquisadores alemães teria tentado um experimento semelhante, usando camas com sensores modernos. Seus resultados nunca foram publicados formalmente, mas relatos sugeriram flutuações momentâneas no ponto da morte que não podiam ser explicadas por processos fisiológicos conhecidos. Ainda mais arrepiante foi uma nota descoberta nos papéis recuperados de McDougall anos depois. Em um caso, a queda de peso não ocorreu na morte, mas exatamente 3 segundos antes. A nota dizia apenas: partida, antecipar cessação. Então, o que isso significa? Se algo mensurável deixa o corpo humano no momento da morte, ou mesmo antes, para onde vai e o que exatamente é que perdemos? Top 4. O receptor de vozes espirituais. Em 1959, nas profundezas do campo tranquilo da Suécia, um cineasta chamado Fredrik Jørgensen decidiu fazer algo completamente comum. Ele levou um gravador para uma clareira na floresta para capturar o som dos pássaros. A gravação em si parecia sem intercorrências, mas horas depois, quando ele reproduziu a fita, algo impossível se revelou. Abaixo do chilrear, fraca mas inconfundível, havia uma voz humana. Falava em norueguês. Chamava o nome dele. Então sussurrou: Fred, você consegue me ouvir? Jørgensen estivera sozinho. Ninguém havia falado. E, no entanto, a voz estava lá, embutida na gravação como se sempre tivesse existido, logo além da percepção. O que começou como confusão rapidamente se tornou obsessão. Jørgensen voltou à floresta, deixando longos períodos de silêncio em suas fitas, sintonizando rádios entre estações onde apenas estática deveria existir. E, novamente, as vozes apareceram. Algumas eram fracas, quase indistinguíveis do ruído. Outras eram mais claras, mais diretas, às vezes respondendo às suas perguntas em tempo real. Vozes masculinas, vozes femininas e, então, uma que o abalou completamente. Ele acreditou ouvir sua falecida mãe falando com ele. O campo seria mais tarde chamado de fenômeno de voz eletrônica, ou EVP, mas na época não havia estrutura para explicar o que ele estava vivenciando. Apenas máquinas analógicas pareciam capturá-lo. Fitas de rolo, rádios de banda larga, sinais imperfeitos cheios de estática. Quase como se as vozes precisassem do caos para existir. À medida que a notícia se espalhava, outros pesquisadores começaram a investigar. Na Alemanha, o psicólogo Hans Bender replicou resultados semelhantes sob condições controladas. Na Itália, experimentos envolvendo rádios de tubo de vácuo modificados teriam capturado frases completas, às vezes em idiomas que os próprios pesquisadores não falavam. Em um teste amplamente discutido, uma voz emergiu alegando ser um parente falecido de um participante e respondeu a uma pergunta profundamente pessoal com uma precisão arrepiante. Testemunhas descreveram quedas súbitas de temperatura, distúrbios nos equipamentos e a sensação de que algo invisível havia entrado na sala. Mas quanto mais consistentes os resultados se tornavam, mais resistência se seguia. Os críticos descartaram o fenômeno como pareidolia, a tendência do cérebro de encontrar padrões no ruído. O financiamento desapareceu silenciosamente. Laboratórios fecharam. Em um caso, um projeto universitário foi encerrado após gravações capturarem repetidamente a mesma mensagem em vários idiomas. Eles estão ouvindo. Eles vão fechar isso. Tentativas de replicar o EVP usando dispositivos digitais modernos frequentemente falharam. Algoritmos de redução de ruído apagavam os próprios sinais que os pesquisadores estavam tentando capturar. Apenas sistemas mais antigos e imperfeitos pareciam permitir a passagem das vozes, sugerindo que o fenômeno pode depender da própria instabilidade. Isso levanta uma questão que é muito mais perturbadora do que qualquer gravação. Se essas vozes não são ruído aleatório,
Nem alucinação, nem interferência. Então, o que exatamente está falando através da estática? São fragmentos dos mortos, ecos presos entre momentos, ou algo ainda presente, esperando pela frequência certa para ser ouvido? Top 5. O emissor de biofótons. No início dos anos 1970, o biofísico alemão Fritz Albert Popp começou a investigar um fenômeno tão tênue que a maioria dos cientistas o havia ignorado inteiramente. Células vivas, descobriu ele, emitiam minúsculas explosões de luz, não calor, não radiação aleatória, mas fótons ultrafracos que pulsavam com uma ordem surpreendente. No início, parecia insignificante, mas conforme Popp refinava seus instrumentos, usando tubos fotomultiplicadores altamente sensíveis capazes de detectar fótons individuais, um padrão começou a emergir. Essas emissões não eram caóticas. Elas seguiam ritmos, sequências, quase como uma forma de comunicação. Ele os chamou de biofótons, e o que eles sugeriam era profundamente inquietante. Popp expôs amostras de DNA à luz ultravioleta e observou que, em vez de simplesmente reagirem, as células respondiam com emissões controladas, como se estivessem regulando o sinal intencionalmente. Isso não era biologia passiva. Comportava-se como um sistema transmitindo informações. À medida que os experimentos se expandiam para sujeitos humanos, os resultados tornavam-se ainda mais estranhos. Quando indivíduos eram colocados dentro do campo do emissor, seus padrões de biofótons mudavam, dependendo de seu estado emocional. O estresse produzia sinais irregulares e fragmentados. A calma gerava pulsos coerentes e harmônicos. Era como se as próprias emoções estivessem sendo traduzidas em luz. Mas a descoberta mais perturbadora veio durante experimentos com gêmeos idênticos. Quando um gêmeo era estimulado com luz em uma sala, o outro gêmeo, a quilômetros de distância, começava a emitir ritmos de biofótons idênticos ao mesmo tempo. Nenhuma conexão física, nenhum mecanismo conhecido. No entanto, os sinais espelhavam-se perfeitamente. O emissor evoluiu para uma câmara controlada, escura, magneticamente blindada e isolada de interferências externas. Os participantes relataram sensações incomuns dentro dela. Alguns descreveram sentimentos de presença, outros falaram em ver cores que não existiam ou ouvir tons sem fonte. Alguns entraram em estados alterados de consciência, lembrando memórias das quais não se recordavam conscientemente. Os pesquisadores começaram a se referir à câmara como a caixa de sussurros. Popp propôs que os biofótons não eram apenas subprodutos da vida, mas parte de um sistema de comunicação mais rápido e fundamental do que os sinais nervosos. Mais do que isso, sugeriu que poderiam representar um campo de informações, uma camada onde a consciência interage diretamente com a biologia. As implicações eram disruptivas demais para serem ignoradas e perigosas demais para serem aceitas. Suas tentativas de publicar conjuntos de dados completos sobre sincronização remota foram rejeitadas. Não por metodologia falha, mas porque as conclusões desafiavam suposições fundamentais. O financiamento foi cortado. O equipamento foi confiscado sob pretextos regulatórios. Vários dispositivos desapareceram completamente. Outros pesquisadores que tentaram replicar o trabalho relataram padrões semelhantes: interferência inexplicável, falha súbita de equipamento, dados incompletos. No entanto, a ideia persiste silenciosamente, circulando em laboratórios marginais e discussões teóricas. Se Popp estivesse mesmo parcialmente correto, então o corpo humano não é apenas uma máquina biológica. É um transmissor ativo, trocando informações constantemente através de uma luz que não podemos ver. E se as emoções podem se tornar sinais, então para onde exatamente esses sinais estão sendo enviados e quem ou o que pode estar recebendo-os? Top 6. O scanner de sinais dimensionais. Em 1996, nas profundezas das montanhas Urais, dentro de um bunker reaproveitado da Guerra Fria, uma equipe de pesquisa privada operando sob o nome de Projeto Oidia ativou um dispositivo que nunca teve a intenção de atrair atenção. Foi construído para monitorar anomalias atmosféricas de baixa frequência, tremores subsônicos e raras flutuações eletromagnéticas
associadas à própria Terra. O sistema combinava sensores de rádio de nível militar, amplificadores resfriados criogenicamente e emissores de campo direcionais, todos sintonizados para detectar sinais que a maioria dos instrumentos ignoraria. Durante as primeiras 2 semanas, tudo pareceu normal. Se não, na terceira semana, exatamente às 2h13 da manhã, o scanner registrou algo que não pertencia a nenhuma categoria conhecida. O sinal durou menos de 4 segundos. À primeira vista, assemelhava-se a uma oscilação de frequência ultra baixa, mas sua estrutura harmônica não fazia sentido. Não correspondia à atividade sísmica, raios, interferência solar ou qualquer fenômeno atmosférico. Quando a equipe visualizou a forma de onda, ela formou um padrão que parecia perturbadoramente deliberado. Uma espiral fractal, repetitiva, mas nunca idêntica, como uma assinatura que não podia ser rastreada até nenhuma fonte conhecida. Eles rodaram os dados por todas as bibliotecas de sinais disponíveis. Nada coincidia. Quando tentaram sintonizar o sistema manualmente, detectaram uma segunda explosão, mais curta, mas ainda mais estranha. Embutida nela estava uma distorção temporal, um atraso que se invertia no meio da transmissão, como se o sinal não obedecesse ao tempo linear. Eles rotularam a anomalia como Evento 9X. Nas 4 noites seguintes, sinais semelhantes apareceram, cada um ligeiramente diferente, cada um chegando de uma direção que não podia ser alinhada com nenhuma origem celestial ou terrestre conhecida. À medida que a equipe estreitava o ângulo de detecção, perceberam algo profundamente inquietante. O sinal não vinha do espaço. Parecia entrar de cima e de baixo simultaneamente, como se fizesse uma curva através de uma estrutura dobrada da própria realidade. Receptores digitais padrão falharam completamente em capturá-lo. Apenas os componentes analógicos do sistema original responderam, especialmente aqueles construídos com transdutores de núcleo de magnetita. Isso levou os pesquisadores a suspeitar que o sinal não era apenas informação, mas uma forma de interferência espacial, algo que só poderia ser detectado através de ressonância em vez de medição direta. Ao final da semana, o cientista líder do projeto, Pavel Morozov, propôs uma teoria que poucos estavam dispostos a dizer em voz alta. Esses sinais não eram aleatórios. Eram sondas, interseções não intencionais com outra camada de existência. Em seu log final, ele escreveu uma frase que mais tarde circularia silenciosamente entre os que estudaram o caso. Isso não é uma mensagem, é um ponto de pressão. Nós somos a membrana. Então, sem aviso, tudo parou. Os sinais desapareceram. 2 dias depois, um incêndio eclodiu na instalação, oficialmente atribuído a uma sobrecarga elétrica, destruindo grande parte do equipamento. Autoridades chegaram, selaram o local e citaram contaminação radioativa. A equipe de pesquisa foi dissolvida. O próprio Morozov desapareceu da vista do público, sua morte relatada pouco depois, sem causa listada. Anos depois, fragmentos dos logs de sinais surgiram online. Um espectrograma foi analisado usando sistemas avançados de reconhecimento de padrões e, segundo relatos, correspondeu a uma estrutura matemática conhecida como variedade de Calabi-Yau, uma forma teorizada na teoria das cordas para descrever dimensões ocultas. Se essa conexão for real, então o que o scanner detectou não foi apenas um sinal, mas uma breve interseção com algo além da nossa compreensão tridimensional. E se tais interseções podem ocorrer mesmo acidentalmente, então quantas vezes algo de outra camada da realidade roçou a nossa sem que jamais notássemos? Top 7. O amplificador de sinais psíquicos. Em 1993, dentro dos laboratórios do porão da Laurentian University, em Ontário, Canadá, o neurocientista Dr. Michael Persinger estava finalizando um dispositivo que parecia quase enganosamente simples. Fios, bobinas e um capacete que lembrava uma carcaça de motocicleta retrô. Mas por trás de sua aparência modesta, estava um conceito que desafiava uma das suposições mais fundamentais sobre a mente humana. Persinger o chamou de interface neuroteológica. Outros mais tarde se refeririam a ele como o capacete de Deus.
Seu propósito não era simular experiências religiosas, mas isolar e ampliar sinais sutis dentro do cérebro, sinais que poderiam apontar para algo além da cognição comum. No núcleo do dispositivo estavam solenoides dispostos para emitir campos magnéticos fracos e precisamente modulados, visando os lóbulos temporais, regiões associadas à emoção, memória e ao senso de presença. Quando os participantes usavam o capacete, algo notável começava a se acontecer. Muitos relataram a sensação inconfundível de que havia mais alguém na sala com eles. Não uma sensação vaga, mas uma presença distinta, parada logo atrás deles, observando silenciosamente. Essa experiência apareceu em sujeitos de diferentes origens, incluindo céticos, ateus e indivíduos sem expectativas prévias. A presença variava. Alguns a descreviam como reconfortante, outros como profundamente perturbadora, mas era sempre descrita como consciente. À medida que Persinger expandia seus experimentos, os resultados tornavam-se ainda mais difíceis de explicar. Alguns participantes experimentaram o que chamaram de dissolução de fronteiras, uma perda de separação entre eles e o ambiente ao seu redor. Outros relataram visões, flashes de luz ou um estado de consciência onde o pensamento parecia parar, mas a percepção permanecia. Em alguns casos, os participantes descreveram um encontro com formas feitas de luz ou sombra, paradas a poucos centímetros deles. Mas o que realmente perturbou a equipe de pesquisa foram as sincronicidades. Em experimentos controlados, sujeitos colocados em salas separadas começaram a relatar imagens mentais semelhantes ao mesmo tempo, sem qualquer comunicação. Quando um sujeito era exposto a uma imagem emocionalmente intensa, outro sujeito, isolado e alheio ao fato, exibia picos correspondentes na atividade cerebral. Tentativas de bloquear sinais externos usando gaiolas de Faraday não eliminaram o efeito. Mesmo gêmeos idênticos colocados em ambientes separados mostraram respostas sincronizadas sob certas condições. Persinger propôs cautelosamente que a consciência pode não estar confinada ao cérebro de forma alguma. Em vez disso, poderia existir como parte de um campo eletromagnético compartilhado, com o cérebro agindo como receptor e transmissor. O capacete, nesse sentido, não estava criando experiências. Estava sintonizando algo que já estava lá. Essa ideia atraiu críticas imediatas. Alguns acusaram Persinger de induzir alucinações, enquanto outros argumentaram que ele estava manipulando mentes vulneráveis. No entanto, por trás do ceticismo público, o interesse cresceu em círculos mais restritos. Documentos vazados anos depois sugeriram que variações da tecnologia haviam sido exploradas em pesquisas militares, adaptadas em sistemas capazes de influenciar estados emocionais remotamente sob programas com nomes como véu silencioso. Embora nunca oficialmente confirmados, tais relatos levantaram possibilidades inquietantes sobre quão longe a tecnologia poderia ter chegado. Eventualmente, o laboratório de Persinger perdeu o financiamento e o dispositivo original foi desmontado. Ele faleceu em 2018, sustentando que seu trabalho não provava a existência de entidades externas, mas revelava algo profundo. Se o amplificador de sinais psíquicos funcionava como ele acreditava, então os pensamentos não são inteiramente privados. Eles podem flutuar, ressoar e interagir dentro de um campo compartilhado que ainda não compreendemos. E se isso for verdade, então quando alguém sente uma presença em uma sala vazia, é realmente sua mente que a cria? Ou essa pessoa está sintonizando brevemente algo que já estava lá, esperando para ser notado? Top 8. O tradutor do subconsciente. Em 2014, uma instalação de pesquisa nos arredores de Kyoto, no Japão, publicou silenciosamente um pequeno resumo em uma revista de neurociência, que à primeira vista parecia completamente comum. Enterrada sob uma linguagem técnica e uma metodologia densa, havia uma frase que chamou a atenção de alguns leitores cuidadosos: reconstrução visual de imagens do subconsciente durante estados REM. Por trás daquela redação clínica estava uma máquina com um propósito surpreendente. Ela foi projetada para ler sonhos. O sistema, mais tarde referido como o tradutor do subconsciente,
Combinava o escaneamento por fMRI em tempo real com algoritmos de aprendizado de máquina treinados para associar padrões de atividade neural a formas visuais específicas. Voluntários receberam milhares de imagens enquanto seus cérebros eram monitorados, permitindo que o sistema aprendesse como certos pensamentos apareciam em padrões neurológicos mensuráveis. Uma vez que o modelo foi refinado, os pesquisadores passaram para a próxima etapa. Eles deixaram os sujeitos adormecerem. O que aconteceu a seguir cruzou uma linha que muitas pessoas presumiam que permaneceria como ficção científica por décadas. Conforme os voluntários entravam no sono REM, sua atividade cerebral era escaneada continuamente e o sistema começava a gerar reconstruções visuais rudimentares baseadas inteiramente em dados neurais ao vivo. As primeiras saídas eram brutas e instáveis, mas inequivocamente reais. Um corredor, um rosto, uma mão, uma floresta sumindo e aparecendo na névoa. Essas não eram artes gráficas aleatórias. Elas correspondiam ao que os sonhadores descreveram mais tarde após acordar. Em um caso, um sujeito sonhou com uma cidade desconhecida e a máquina renderizou um horizonte que não havia sido incluído no conjunto de imagens usado para treinar o sistema. Aquele detalhe por si só já era perturbador o suficiente. Mas era apenas o começo. À medida que os experimentos continuavam, as anomalias tornavam-se mais difíceis de ignorar. Os sujeitos começaram a relatar sonhos que envolviam idiomas que não falavam, símbolos que não conseguiam explicar e experiências que pareciam menos sonhos do que observação fora do corpo. Um participante descreveu estar em uma sala cheia de figuras feitas de vidro e fumaça, comunicando-se sem palavras. O sistema renderizou formas luminosas mutáveis que os pesquisadores alegaram não fazer parte do histórico de treinamento da IA. Outro sujeito sonhou em descer uma escadaria em espiral para um vazio azul. E a reconstrução gerada coincidiu com sua descrição falada antes mesmo de ele tê-la verbalizado. Então veio o relato mais inquietante de todos. Um voluntário, após revisar as reconstruções arquivadas, insistiu que uma cidade que ele viu nos dados de outra pessoa havia aparecido antes de ele mesmo sonhar com ela. Como se o espaço do sonho não fosse inteiramente privado, mas compartilhado. Em 6 meses, o projeto foi descontinuado. Oficialmente, a explicação centrou-se em preocupações éticas em torno da interferência na memória e da privacidade mental. Extraoficialmente, a atmosfera dentro do laboratório havia mudado. De acordo com relatos de um assistente ligado ao projeto, vários pesquisadores começaram a ter sonhos sincronizados envolvendo a mesma imagem. Uma torre solitária em um campo vazio, com algo no topo observando-os. O pesquisador líder retirou-se da discussão pública e removeu seu nome da publicação final. As saídas completas da máquina nunca foram divulgadas. Rumores persistiram de que o conjunto de dados final foi transferido para um programa ligado ao governo focado em tecnologia de interface cerebral relacionada à defesa. O laboratório de Kyoto fechou e o rastro esfriou. Se o tradutor do subconsciente realmente fez mais do que decodificar sonhos, então sua real descoberta pode ter sido muito mais perturbadora. Ele pode ter revelado que o mundo dos sonhos não é apenas um teatro privado de memória e imaginação, mas um terreno navegável onde as mentes se cruzam. Um lugar onde as imagens chegam antes de as criarmos, onde os símbolos existem antes de os compreendermos e onde algo mais antigo que o pensamento já pode estar nos esperando todas as noites. Se isso for verdade, então quando adormecemos, estamos realmente entrando em nossa própria mente ou pisando em uma paisagem compartilhada que nunca deveríamos lembrar? Top 9. O gravador de campo emocional. Em 1987, uma unidade de pesquisa afiliada à Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica foi chamada para investigar uma pequena fazenda abandonada em North Yorkshire. Moradores locais haviam relatado algo difícil de descrever e ainda mais difícil de ignorar. Qualquer pessoa que entrasse em certos cômodos, especialmente um corredor estreito, ladeado por molduras de quadros quebradas, experimentava ondas súbitas de pavor, vertigem e tristeza avassaladora. Um visitante desmaiou ao entrar,
insistindo que ouviu uma criança gritando atrás das paredes. Em vez de descartar o caso como folclore, a equipe trouxe consigo um instrumento especializado desenvolvido por um grupo de física experimental em Cambridge. Era conhecido como o gravador de campo emocional, um dispositivo projetado para detectar flutuações em campos eletromagnéticos ambientais associados a emoções humanas intensas. Ao contrário dos detectores convencionais, esta máquina usava matrizes de sensores em camadas combinadas com amplificadores sensíveis à fase para identificar o que os pesquisadores chamavam de impressões afetivas residuais. A ideia era inquietante. Eventos emocionais, especialmente os traumáticos, poderiam deixar para trás vestígios mensuráveis embutidos no espaço físico. A equipe colocou sensores por toda a fazenda e monitorou o ambiente continuamente. Durante os primeiros 3 dias, nada de incomum ocorreu. Então, exatamente às 2h46 da manhã da quarta noite, o gravador registrou um pico súbito na coerência do campo, concentrado ao longo do corredor. No mesmo momento, a temperatura caiu, instrumentos analógicos começaram a distorcer e uma câmera posicionada na extremidade do corredor capturou um breve pulso de luz, circular, imóvel, pairando por 2 segundos completos antes de desaparecer. Mas o equipamento não era a única coisa reagindo. 2 pesquisadores relataram uma sensação avassaladora de estarem sendo observados, seguida por imagens mentais vívidas que não pareciam memórias próprias. Um descreveu estar no mesmo corredor, décadas antes, testemunhando uma criança cair da escada em câmera lenta. Perturbada pela consistência dos relatos, a equipe consultou registros históricos locais. O que encontraram alinhava-se perfeitamente com os dados. Em 1932, um menino havia morrido naquele local exato após cair do patamar superior. A anomalia registrada correspondia não apenas ao local, mas ao padrão de tempo. Todas as noites, precisamente às 2h46 da manhã, a mesma seção do corredor produzia leituras quase idênticas, formando um loop repetitivo nos dados do campo. Quando visualizada, a anomalia aparecia como um padrão em espiral ancorado no local do incidente, como se o próprio evento tivesse sido impresso na estrutura do ambiente. A equipe propôs uma teoria que desafiava a compreensão convencional. Experiências emocionais extremas poderiam não simplesmente desaparecer na memória. Em vez disso, poderiam tornar-se embutidas no tecido do espaço, formando o que descreveram como uma rede emocional ressonante. Sob certas condições, essa rede poderia reativar-se, fazendo com que novos indivíduos vivenciassem fragmentos do evento original. Não um fantasma no sentido tradicional, mas uma reprise, um eco codificado na própria realidade. As notícias sobre as descobertas espalharam-se rapidamente, atraindo atenção muito além dos círculos acadêmicos. Em poucas semanas, a fazenda foi comprada por uma entidade privada com apoio não revelado. A investigação foi encerrada e o dispositivo foi confiscado durante uma inspeção não programada. Declarações oficiais descartaram os resultados como não reproduzíveis. No entanto, 2 membros da equipe original teriam construído uma versão simplificada do gravador e testado em outros locais conhecidos por uma história violenta. Eles encontraram padrões semelhantes, embora mais fracos. Em uma cela subterrânea em Edimburgo, as leituras tornaram-se tão intensas que o dispositivo falhou catastroficamente. Os dados coletados nunca foram liberados. Se o gravador de campo emocional funcionasse como descrito, então a experiência humana não desaparece quando um momento termina. Ela permanece impregnada nas paredes, no ar, em lugares por onde caminhamos, sem nunca perceber o que ficou ali. E se as emoções podem se imprimir no espaço, então quantos lugares ao nosso redor estão silenciosamente reprisando eventos que não podemos ver, esperando por alguém sensível o suficiente ou equipado o suficiente para senti-los novamente? Top 10. O oscilador de realidade cruzada. Em 2009, nas profundezas de uma instalação de pesquisa financiada por fundos privados, escondida no deserto de Nevada, uma equipe de físicos e engenheiros de defesa montou uma máquina que mais tarde desapareceria de todos os registros oficiais. Internamente, o projeto era conhecido como Matriz Halcyon,
Mas aqueles que trabalhavam mais próximos a ele usavam um nome muito mais direto: o oscilador de realidade cruzada. O dispositivo tinha quase 3 metros de altura, construído com bobinas magnéticas interligadas, anéis giroscópicos rotativos e uma câmara esférica central suspensa dentro de uma estrutura eletromagnética complexa. Seu propósito não era abrir um portal no sentido tradicional, mas gerar campos de ressonância sobrepostos, frequências estratificadas de forma tão precisa que poderiam desestabilizar as fronteiras entre estados adjacentes da realidade. Durante seu terceiro teste, o oscilador foi ativado por exatamente 2 minutos e 34 segundos. No início, os instrumentos registraram o que a equipe esperava: anomalias na flutuação do vácuo, comportamento irregular de partículas, mudanças sutis nas leituras gravitacionais locais. Mas então o experimento cruzou para algo para o qual ninguém estava preparado. Dentro da câmara, um manequim selado cercado por sensores passivos moveu-se. Seu braço, anteriormente descansando ao lado do corpo, foi encontrado mais tarde levantado, congelado no meio do movimento nas imagens gravadas. Uma fratura apareceu ao longo da parede traseira da câmara. Não uma quebra causada por força, mas algo mais estranho, como se o concreto tivesse se dobrado brevemente e depois retornado ao seu estado original. O que se seguiu estendeu-se além da própria máquina. Um pesquisador que monitorava o teste começou a gritar, alegando ter visto seu próprio reflexo piscar independentemente de seu corpo. O dispositivo foi desligado imediatamente, mas os efeitos não pararam. Nos dias que se seguiram, vários membros da equipe relataram distúrbios de memória. Um lembrou-se de ter vivido um dia inteiro que ninguém mais recordava. Outra acordou e encontrou objetos em sua casa, reorganizados em ordem inversa. Uma mudança confirmada posteriormente por imagens de vigilância que não mostravam ninguém entrando ou saindo. O relato mais detalhado veio da arquiteta de sistemas do projeto, que descreveu ter experimentado 2 realidades ao mesmo tempo durante o teste. Em uma, ela permanecia na sala de controle. Na outra, estava em um corredor metálico escuro que levava a uma vasta câmara contendo uma versão do oscilador que parecia ativa, viva com uma luz mutável, cercada por figuras que ela não conseguia identificar. Em uma semana, a instalação foi evacuada. A explicação oficial citou instabilidade estrutural causada por interferência eletromagnética, mas imagens de satélite mostraram posteriormente o local completamente demolido. Nenhum estudo de acompanhamento foi publicado. A equipe dispersou-se em cargos no setor privado e a arquiteta líder desapareceu da vista do público. Esquemáticos vazados revelaram um detalhe final que apenas aprofundou o mistério. As frequências de ressonância usadas no oscilador correspondiam a padrões teóricos de vibração descritos em modelos avançados de dimensões espaciais ocultas. Se o dispositivo funcionou, mesmo que brevemente, como pretendido, então ele não rasgou a realidade. Ele se deslocou entre camadas dela. E se esse deslocamento foi real, então nosso universo pode não ser um espaço único e contínuo, mas uma camada entre muitas, separada apenas por frequências que ainda não compreendemos. Os 10 dispositivos que você acabou de ver não são curiosidades isoladas espalhadas pela história. Eles formam um padrão, um que se repete com uma consistência inquietante. Cada máquina, à sua maneira, tentou revelar algo além dos limites da percepção comum, fosse a energia que envolve a vida, a presença da consciência sem um corpo ou sinais de dimensões que não podemos ver. E cada vez o resultado foi o mesmo: silêncio, supressão, desaparecimento, dados selados, equipamento confiscado, pesquisadores desacreditados ou removidos da vista do público. Portanto, a questão não é mais se essas invenções existiram. A questão é porque todas foram empurradas para as sombras. Se apenas uma delas funcionasse como descrito, então nossa compreensão da realidade está incompleta. A consciência pode não estar confinada ao cérebro. A emoção pode não desaparecer quando um momento termina. E as fronteiras do nosso mundo podem não ser tão sólidas quanto acreditamos. O que aconteceria se essas tecnologias fossem estudadas abertamente, compartilhadas e compreendidas?
E mais importante, o que é que não deveríamos ver? Se você achou isso tão perturbador quanto fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Porque quanto mais fundo vamos, mais o invisível começa a olhar de volta.